Então, galera, na aula de hoje a gente vai estar falando então sobre as doenças que são causadas por vermes. E nesse caso a gente vai estar falando sobre os vermes achatados, que são os plateumintos, tá? Então, aula 45, doenças causadas por vermes plateumintos. O objetivo da nossa aula então vai ser a gente conhecer algumas parasitoses, tá certo? Ou seja, doenças causadas por parasitas. E nesse caso, os parasitas são os plateumintos, tá? Para a gente começar aqui, então, algumas regiões do nosso país, a gente vai ter casas chamadas de palafitas, que são casas feitas de madeira, que são acima do nível do rio ou acima de terrenos alagados, tá? Nesses lugares, normalmente, o saneamento básico, ou seja, rede de água e esgoto tratados, né, são precários. Você não tem, basicamente, nem água tratada, nem rede de esgoto, tá? Nesses lugares, o que acaba acontecendo é que os dejetos, ou seja, urina, fezes e aquele esgoto que a gente usa na pia mesmo, todos eles são jogados diretamente na água, tanto no rio quanto naquele terreno ali, alagadiço que a pessoa vai estar, beleza? Então aqui, se a gente sabe que algumas dessas doenças são transmitidas pela água contaminada, quais são os riscos que as pessoas vão ter de morar nessas regiões que você não tem saneamento básico? Qual o risco que as pessoas têm de morarem nesse lugar que não tem saneamento básico? Doenças, né? Ser contaminado por bactéria, vírus, tá certo? E inclusive o quê? O que a gente está vendo agora? O que a gente está vendo agora? As criancinhas brincando perto. Sim, aí o que vai acontecer? Se essa água está contaminada ali por um verme, será que ela vai se contaminar? Exatamente. Ela vai acabar pegando aquela doença também, tá? Então aqui, lugares, né, as pessoas que vivem nesses lugares que têm água contaminada, saneamento básico precário, elas vão estar expostas a vírus e bactérias, mas também a vermes, tá certo? Nesse caso, a gente tem como exemplo a tênia, tá? A tênia é um tipo de verme que vai causar doença na gente, ela é um tipo de parasita, tá certo? E pode causar doenças até sérias pra gente, no caso, tá? Ela é do grupo, né, da classe cestoda, e a gente vai encontrar não só aqui no Brasil, mas também em outras regiões do nosso planeta, tá? Tudo isso aqui está relacionado com o quê? Com o saneamento básico precário, tá certo? Isso vai influenciar justamente o quê? Se você tem saneamento básico precário, a chance que as pessoas têm de entrar em contato com essa água contaminada e ficarem doentes é grande também. Em relação ao consumo de carne, vocês já ouviram falar que não pode consumir carne crua? Já, professor. Minha mãe come carne diretamente crua, né? O problema é que, dependendo das condições, tá certo? O que pode acontecer aqui? Uma carne que é mal cozida, tá? Ela pode ter um tipo de risco à saúde. Por quê? Porque a gente tem uma doença chamada de teníase, e essa teníase é justamente transmitida através de carne mal cozida. E no caso, a carne contaminada, tá? Então aqui, no caso da teníase, é essencial que essa carne seja adequadamente cozida antes de ser ingerida. Por quê? Porque você vai garantir que não tenha nenhuma contaminação, tá certo? Porque aquela carne, assim que ela foi cortada, ela já vai estar em contato com ar, já vai estar em contato com bactérias, já pode entrar em decomposição e causar doença na gente, mas também está relacionado, nesse caso aqui, com verminose. Então é pra gente garantir que tenha segurança alimentar por conta disso, tá? Vamos ver melhor como é que é essa doença aqui. A teníase é causada, então, pela tênia. A tênia chega em média 4 metros, tá certo? Isso dá mais que uma altura de um andar, mas também tem registro de tênias que chegam a 10 metros, ou seja, mais que 3 andares de um prédio, tá? Tanto a teníase quanto a cisticercose são duas doenças diferentes que são ambas causadas pela própria tênia, tá certo? E aí isso vai estar relacionado com a parte do ciclo de vida desse ser vivo e aí o tipo de contaminação que vai ter, tá? O que a gente pode ter como hospedeiro intermediário? No caso, se for boi, vai ser a tênia saginata, que é essa aqui que tem somente as ventosas. Se for de porco, suíno, vai ser isso, a tênia solium, que vai ter as garrinhas, tá? Então a teníase, ela vai ser causada pela forma adulta, tá certo? Porque a gente tem ali a tênia como sendo parasita, tá? Ela vai estar só no teu organismo, só jogando os ovinhos dela para poder se reproduzir? Não. Ela mesma vai estar pegando nutrientes de você, tá certo? Não sei se já ouviram falar nessa expressão, quando a pessoa está comendo muito, alguém fala assim, ah, você está com solitária? Pode falar. Oi? A diferença é quem é o intermediário. Essa daqui, o cisticerco, fica no porco. Essa daqui, o cisticerco, fica no boi, tá? E aí o que acontece? Não sei se já ouviram falar nessa expressão, né? Que a galera fala, ah, você tá com solitária, não para de comer.
Por quê? Porque a tênia, quando tiver... Tá? Quando a pessoa tiver com a tênia, ela começa a ficar com muita fome, porque todos os nutrientes estão indo para aquela tênia fazer o quê? Crescer, se reproduzir para poder liberar aquelas proglótides, né, depois de fecundada, para liberar os ovos, para poder transmitir a doença e com isso ter mais dessa tênia na natureza. Lembra lá que o sistema reprodutor é para quê? É para fazer cópia da gente, para manter a nossa espécie na natureza. E é claro que ela vai querer fazer a mesma coisa também, tá? Oi. Faz com um negócio desse? Tem que tomar vermífugo para poder matar o bichinho e depois o corpo vai expelir. O corpo mesmo vai jogar fora, vai eliminar. Bom, e aí como eu falei, tá? A tênia, então, ela vai ser o quê? Na fase adulta, tá? Então ela vai estar contaminando a gente na fase adulta, vai estar lá pegando os nossos nutrientes. Com isso, ela vai estar crescendo, se reproduzindo, porque lembra lá que cada pedacinho da proglótide dela é hermafrodita, tem parte masculina e feminina, autofecunda, os ovos vão junto com as fezes. Se não tem saneamento básico, se não tem rede de esgoto, aquele ovo, né, que vai estar dentro das fezes pode contaminar um rio. Se aquele rio você tem ali para poder pegar água, para dar para o boi beber, para dar para regar a comidinha do porco, ele vai acabar se contaminando também, tá? Lembrando que nesse caso aqui, a carne mal cozida tem toda a questão e eu já vou explicar. Como é que é o ciclo de vida então? Vamos imaginar que você já tem uma pessoa infectada, ou seja, ele está lá com a tênia, com a fase adulta, ele sendo o hospedeiro definitivo. Quando ele for evacuar, as fezes dele vão sair com o quê? Com os ovos que foram formados a partir da autofecundação daquela proglótide. Aquelas fezes entram em contato com o rio, aquele rio vai ser, pega aquela água para poder irrigar uma horta de alface ou para dar para o boi beber. O que vai acontecer é que aquele ovo vai eclodir dentro do sistema digestório do boi ou do porco, beleza? O que vai acontecer é que vai migrar do sistema digestório para o músculo desses animais, formando quem? Os cisticercos. Esse cisticerco, ele fica alojado lá na carne desses animais. Se você tem aquela carne que não foi inspecionada, aquele alimento que foi mal cozido, o que vai acontecer ali? A pessoa vai ingerir aquela carne mal cozida com aquele cisticerco, tá certo? Aquele cisticerco vai entrar no organismo da pessoa que estava sadia. Esse cisticerco, ele vai se transformar na tênia e aí essa tênia vai se desenvolver dentro do corpo daquele hospedeiro definitivo, tá certo? Então, hospedeiro definitivo é aquele que tem a fase adulta recebendo parasita. Hospedeiro intermediário é a fase que está recebendo ali o cisticerco nos músculos, beleza? Só que acontece, galera, que a gente não está sujeito a ter somente a teníase. Se por acaso eu fui lá e me contaminei com aquela água, né, ingeri aquela água contaminada, ou ingeri aquele vegetal que foi contaminado por aquela água que tinha os ovos da tênia, o que vai acontecer? Vai entrar no meu sistema digestório, quando chegar lá no meu intestino, esse ovo vai eclodir, e aí esse cisticerco, ele vai estar alojado aonde? Nos meus músculos, nos meus órgãos. Então o que pode acontecer é que, além de ir para os músculos, além de ir para a pele, pode também pegar nos olhos, pode também pegar no cérebro. E aí você tem ali uma fase muito séria. Porque se a gente for pensar a tênia em si, ela vai estar pegando seus nutrientes, mas você toma um vermífugo e acabou. Vai matar o bichinho, ele vai ser eliminado do teu corpo. Só que no caso, quando você tem ali a cisticercose, que é quando nós nos tornamos o hospedeiro intermediário, por poder se alojar no coração, no cérebro e nos olhos, fica muito mais grave. Aqui eu tirei de uma reportagem que a pessoa ingeriu a água contaminada e aí esse cisticerco se alojou nos órgãos dessa pessoa. Então na radiografia, os pontinhos que você vê ali mais claro, na verdade são o quê? São esse cisticerco que morreu e calcificou, porque ninguém vai ingerir a carne de humano, né? Então nesse caso aqui, o que acontece? Se você tem ali ele sendo contaminado, carne de boi, carne de porco, ele vai ser só descartado. No nosso caso aqui, a pessoa começou a ter dor de cabeça forte. Quando foi fazer a radiografia para ver, descobriu que estava com o corpo dele tomado por esses cisticercos, tá? Bom, então, ou seja, a gente pode ser hospedeiro definitivo quando a gente tem a fase adulta dentro da gente e a pessoa ingeriu a carne contaminada pelo cisticerco, ou a gente pode ser o hospedeiro intermediário quando a gente ingere a água contaminada ou o alimento que foi contaminado por aquela água, beleza? Aqui bem rapidinho, olhando esse gráfico aqui, tá?
sobre saneamento básico. Vamos olhar mais aqui a parte que está falando sobre o esgoto, tá? Então, rede de esgoto no norte, 49%. Nordeste, 57%. Centro-oeste, 70%. Sudeste, 79%. E sul, 83%. E aqui é a lista, né, onde você tem mais verminoses no nosso país. Então, do Nordeste, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. E do Norte, eu tenho 4 estados. Se eu tivesse que relacionar verminoses com saneamento básico, o que a gente pode dizer? Onde que você tem menor saneamento básico? Norte. No Norte e no Nordeste, tá certo? Então, por consequência, se você tem pouca rede de esgoto, o que vai acontecer com as pessoas? Elas têm mais ou menos chance de ficar doentes? Se não tem esgoto tratado. Se você tem mais chance de ficar doente porque não tem esgoto tratado. Não tem no sul ali, Porque você, justamente como tem saneamento básico bom, não tem tanta verminose assim. Beleza? Então é isso, galera. Nessa aula de hoje, então, a gente viu as doenças como cisticercose e tenise. Quais são